da termodinâmica. Então, eu vou falar disso na aula de hoje. Leis da termodinâmica, já que o assunto passado foi... eu não deduzi, eu só falei, né? A dedução de PV igual a nRT, eu fiquei de gravar uma aula para vocês sobre a dedução da equação. Eu só mencionei. Então, nós estávamos falando em transformações gasosas na semana passada, porque nós não tivemos aula na segunda-feira, e dessas transformações gasosas, nós falamos de transformações em sistemas não isolados, só para relembrar, tá? E aí, nos sistemas não isolados, nós tínhamos a transformação isométrica, isobárica e isotérmica. E aí eu fiz os gráficos para vocês delas. Então, na isométrica, eu tinha pressão proporcional à temperatura. Na isobárica, eu tinha temperatura proporcional ao volume. E na isotérmica, eu tinha a pressão proporcional ao inverso do volume, né? E aí tinham os sistemas isolados. E no caso dos sistemas isolados, eu tinha a tal da transformação adiabática. E a transformação adiabática era aquela na qual o meu objeto não trocava calor com o meio externo. E aí eu fiz gráficos, lembrando que o gráfico mais importante para nós, já vou até explicar por que hoje, é o gráfico da pressão pelo volume. Então, pressão por volume constante é isobárico, né? Então, isso aqui é uma situação de uma transformação isobárica. Num gráfico de pressão por volume, onde o volume permanece constante, é a isométrica. E num gráfico de pressão por volume, eu estou pondo só da pressão e volume, eu sei que eu pus 3 gráficos, né, para cada uma das transformações. Então, o último seria pressão por volume, onde eu tenho uma curva, é o da transformação isotérmica. Então, tem esses 3 gráficos. No caso do gráfico da adiabática, eu só fiz um, de pressão por volume, e para fazer esse gráfico da adiabática, eu desenhei 2 isotérmicas, tá? Uma era a temperatura 1, a outra era a temperatura 2, e a adiabática era uma curva entre as isotérmicas. Bom, e aí eu falei para vocês que no caso das transformações, eu usava a equação geral dos gases, P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2, e que isso aqui era constante. Aí eu comentei com vocês que essa constante estava relacionada com o número de mols, e aí nós caímos na equação de Clapeyron, tá? Depois, na semana passada, então, eu parei em misturas gasosas. Isso é, nem sempre eu tenho um único gás num recipiente, eu tenho, às vezes, mais de um gás. E no caso que eu estou juntando um ou mais gases que estão em recipientes diferentes, eu vou ter uma pressão da mistura multiplicado pelo volume da mistura, dividido pela temperatura da mistura, que vai ser a somatória de todos os P's, V's e T's. Bom? E essa expressão eu cheguei através do número de mols da mistura, que era o número de mols que existia em cada um dos recipientes que eu estava olhando. Então, foi aí que eu parei na aula passada, ao que tudo indica, tá?
E aí vocês têm uma lista de exercícios de transformações gasosas que vai até essa parte do assunto. Tem um exercício nessa lista que vocês receberam, que é o exercício 19, se não me engano, que ele vai falar de pressão de um gás, que é o cálculo da pressão de uma maneira um pouquinho diferente da que nós estamos calculando até agora, tá? Então, eu vou deduzir para nós uma equação para falar de um outro jeito de calcular pressão de gás. Então, anotem aí no caderno de vocês a data de hoje, dia 15/10. Hoje eu estou começando a aula falando de maneiras diferentes de se calcular pressão, e vou falar também de energia cinética e começar as leis da termodinâmica, tá? Então, nós sabemos já calcular pressão de um gás pela expressão PV igual a nRT. Eu isolo a pressão, eu fico com nRT sobre V e eu calculo a pressão do gás. Porém, tem outras maneiras de eu calcular a pressão de um gás. Eu posso pensar lá nos conceitos de mecânica, de pressão. Eu posso considerar que pressão é a relação entre força e área. Tá? Quando nós estudamos hidrostática, nós falamos, inclusive, de pressão de coluna de líquidos, né? E partimos também do conceito de pressão igual a força sobre área. Aqui, eu vou fazer a seguinte consideração. Eu vou considerar que eu tenho um recipiente. Dentro desse recipiente, eu coloquei um tipo de gás, apenas um tipo de gás, não é uma mistura gasosa, tá? E eu sei que esse gás, ele está ocupando o volume desse recipiente. Então, o volume do gás corresponde ao volume do recipiente. E eu sei calcular o volume desse recipiente. Como é que eu calculo o volume do recipiente? Se esse recipiente for um cilindro, eu vou calcular esse volume como sendo a área da base multiplicado pela altura do meu recipiente. Então, o volume do recipiente a gente consegue calcular como sendo a área vezes a altura, tá? Eu sei que esse gás exerce uma pressão na parede desse recipiente. Isso é, esse gás, ele aplica forças na parede do recipiente. De tal forma que, ao aplicar essa força, ele pode deslocar esse êmbolo, colocando esse êmbolo numa nova posição. O êmbolo estava lá embaixo, o êmbolo pode passar a estar aqui em cima, tá? Então, esse gás pode expandir, fazendo aí um deslocamento do êmbolo. E toda vez que um gás aplica uma força, e essa força produz um deslocamento, fisicamente falando, toda vez que uma força é capaz de deslocar um objeto, nós dizemos fisicamente que essa força está realizando um trabalho. Tá? Então, isso aqui a gente viu lá em mecânica. Eu vou, inclusive, escrever esse conceito de trabalho usando as grandezas físicas que nós temos quando nós trabalhamos com gás. E que grandezas físicas que nós temos quando nós trabalhamos com gás? Pressão, volume e temperatura. Ao invés de usar força e deslocamento, eu vou usar essas grandezas, P, V e T. Então, coloquei um gás dentro de um recipiente e eu já sei volume desse gás e já sei que esse gás exerce pressão lá dentro. As partículas, elas estão agitadas desse gás. E a agitação dessas partículas está relacionada com a temperatura. Então, eu vou pegar aqui uma condição bem específica, onde eu vou supor que eu tenha uma partícula de gás aqui embaixo, ó, na parte de baixo desse meu recipiente. Eu desenhei ela como uma bolinha, tá? Então, essa bolinha preta que aparece aqui embaixo, para mim, seria uma
partículazinha de um gás idealizado. Vou fazer algumas considerações. Primeira consideração que eu vou fazer é a seguinte: essa partícula ela tem agitação, tá? Mas ela está com uma agitação tão pequenininha, que eu vou considerar que a velocidade inicial dessa partícula é algo muito próximo a zero, tá bom? E o que mais eu vou considerar? Eu vou considerar que essa partícula vai subir e vai se deslocar colidindo com o êmbolo. Então, essa altura que eu escrevi como h, eu vou passar a escrever como sendo o deslocamento de uma partícula de gás. Só uma. Como se eu estivesse conseguindo analisar apenas uma partícula de gás. O que eu sei é que essa única partícula de gás, ela poderia estar se movimentando em 3 dimensões. Ela poderia estar colidindo na horizontal, né, no eixo X. Ela poderia estar colidindo na vertical, no eixo Y, aqui com o meu êmbolo, e ela ainda poderia estar se locomovendo numa terceira dimensão, que eu não desenhei aqui, que seria o meu eixo Z. Afinal, eu tenho um volume aí, né? Então, essa minha partícula, ela poderia estar se deslocando em 3 dimensões, mas eu estou considerando apenas uma para colisão, porque, afinal de contas, ela colide com as paredes desses recipientes, uma vez na vertical, uma vez na horizontal e uma vez aí no eixo Z, tá bom? Então, uma vez em cada dimensão. Ela não colide aí com as 3 paredes ao mesmo tempo. Ela vai colidir com uma parede por vez. De tal forma que eu vou passar a escrever o volume desse recipiente de uma maneira um pouquinho diferente. Isso é, o volume do recipiente, que é o volume do gás, que eu vou escrever como sendo a área da base vezes a altura, que para mim agora é o deslocamento da partícula. Vamos deixar essa informação aqui guardadinha, tá? Eu sei, pela lei de Newton, que força é massa. Queria mudar a cor da caneta? Peraí. Deixa eu mudar aqui. Vou pôr um verdinho aqui. Eu sei que força é o produto da massa pela aceleração. Mas eu disse que, inicialmente, essa partícula estava com uma velocidade tão pequenininha, que eu considerei essa velocidade inicial próxima a zero. Então, eu posso escrever que força é massa vezes ΔV sobre ΔT, que é a aceleração, e eu vou escrever essa aceleração como sendo velocidade final menos velocidade inicial. Como essa velocidade inicial é um valor muito pequenininho, que tende a zero, eu passo a escrever essa força como sendo massa vezes velocidade final dividida pelo tempo. Então, olha, escrevi força. Agora eu vou pegar essa expressão do volume do gás e essa expressão da força e vou juntar as duas expressões com a expressão da pressão. De que maneira eu vou fazer isso? Pressão é força sobre área. Eu vou trocar a força por M vezes V dividido por ΔT. Então, eu vou ficar com pressão igual a M, velocidade final sobre ΔT, dividido pela área. Da onde eu vou tirar essa área? Essa área eu vou tirar da expressão aqui do meu volume. Então, eu vou escrever a área como sendo o volume do gás dividido pelo deslocamento que a partícula fez desde lá de baixo até lá em cima para colidir com o êmbolo, tá? Então, troquei força por massa vezes aceleração e troquei área pela relação de volume e altura. Vou copiar a de cima
e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, copiei massa, velocidade final, dividida por tempo, e inverti volume com deslocamento. Deslocamento passou a ficar em cima, o volume embaixo. Quando eu faço isso, vejam que apareceu para mim um ΔS no numerador e um ΔT no denominador. E ΔS sobre ΔT é velocidade. Então, eu vou escrever que pressão é M vezes V, que já estava aqui em preto. Troquei o ΔS dividido por ΔT por V, e eu tenho um outro V aqui embaixo. Ó. Cuidado que os Vs de cima são minúsculos, porque eles são de velocidade, e o V de baixo é maiúsculo, porque ele é de volume. Portanto, eu chego numa expressão para pressão, que é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido pelo volume, tá? Porém, quando eu coloco a expressão desse jeito, eu tenho que lembrar que o volume é o volume total do recipiente, mas a pressão que eu calculo é nas paredes do recipiente. Por isso, eu vou acrescentar aqui na frente o 1/3. Porque quando eu fiz a dedução da minha expressão, eu usei apenas uma dimensão, tá? Uma das 3. Então, eu estou com 1/3 do que eu deveria estar, certo? Existe uma maneira mais adequada de deduzir essa expressão da pressão, tá? Que não é essa que eu fiz, com certeza. Aqui eu fiz pelo método que eu costumo chamar de método Lacochambre. Eu acochambrei aqui, né, para chegar na expressão da pressão. Por quê? Porque eu olhei uma dimensão específica, eu fiz uma aproximação para a velocidade inicial, como sendo 0, considerei que essa partícula chega com uma velocidade final aqui no êmbolo, que corresponde à velocidade média da partícula, por isso que eu juntei esse V com o outro, acrescentei esse 1/3 meio que de maneira duvidosa aí na minha expressão, tá? Mas tem uma maneira mais adequada de se fazer isso, porém exige uma física um pouco mais trabalhosa, um cálculo matemático um pouco mais avançado do que o que vocês veem no ensino médio, tá? Então, fica aí apenas uma maneira mais simplificada de eu chegar na expressão de cálculo de pressão de gás. Então, vai ter um exercício na lista de vocês que vocês vão precisar dessa expressão aqui da pressão. E por que eu quero essa expressão diferente aqui para calcular pressão, tá? Eu quero essa expressão diferente porque nela aparece massa e velocidade ao quadrado. E nós já vimos em física uma expressão onde aparecia massa multiplicado por velocidade ao quadrado. E que expressão era essa? Era a expressão da energia cinética. Então, nós sabemos calcular energia cinética como sendo mv² sobre 2. Vou isolar o m vezes v², que aparece aqui na minha expressão da energia cinética. Isolando ele, eu fico com mv² é igual a 2 vezes a energia cinética. Eu vou pegar esse pedacinho de mv² igual a 2ec e vou substituir aqui na minha expressão da pressão. E aí eu vou ficar com pressão igual a 1/3 mv², eu estou trocando por 2 vezes energia cinética. E ainda tenho o volume aqui embaixo. Vou isolar a energia cinética. Como é que eu vou fazer para isolar a energia cinética? Eu vou pegar o 3 e o V, que estão aqui embaixo, dividindo o lado direito da minha expressão, e vou passar ele para o outro lado,
multiplicando. Eu fico, então, com 3 pressão vezes volume igual a 2 vezes a energia cinética. Ou, energia cinética é 3 meios de P vezes V. Mas nós sabemos que P vezes V é nRT. Então, eu tenho que energia cinética é 3 meios de nRT, já que energia cinética é 3 meios de PV. Para eu ter uma variação da energia cinética de um gás, eu preciso ter uma variação na temperatura desse gás. Então, acabei de mostrar para vocês como é que se calcula a energia cinética de um gás, tá? Então, importante de tudo isso que eu falei até agora. Vou subir aqui a minha luzinha. O que é mais importante de tudo isso que eu falei para vocês até agora? Eu sei calcular pressão de gás, e eu tenho, para calcular pressão de gás, PV igual a nRT. Agora, eu tenho uma outra expressão para calcular pressão de gás, que é 1/3 de massa, velocidade ao quadrado, sobre volume. E eu, dessa expressão da pressão, consegui chegar numa expressão para energia cinética de um gás, que é 3 meios de nRT. Até aqui, essa é a parte mais importante de tudo isso que eu falei até agora. Escrito matematicamente, né? Tudo isso que eu falei até agora. Então, se eu tiver um recipiente com um gás dentro, pega um recipiente, coloca um gás aqui dentro. Tá? Eu sei que esse gás são várias partículazinhas que estão aqui dentro, portanto, esse gás tem temperatura, ele tem energia cinética, ele tem pressão, porque ele está empurrando a parede do recipiente, e eu sei que ele ocupa o volume do recipiente. Eu vou fornecer calor para esse gás. Vou fornecer energia térmica. Quando eu forneço energia térmica, de tal forma que eu consiga fazer esse gás expandir, porque meu êmbolo está solto, eu sei que eu fornecendo energia térmica, o êmbolo vai subir, tem a dilatação do gás. ΔQ é mc ΔT, variação de temperatura. Então, quando eu aqueço um gás, eu estou variando a temperatura dele, o que significa que eu estou variando a energia cinética desse gás. Esse gás consegue expandir, tendo uma dilatação volumétrica, que a gente sabe calcular, dilatação volumétrica. Esse gás empurra o êmbolo para cima, portanto, esse gás realiza um trabalho. O que me diz a conservação de energia? Que toda a quantidade de energia que existe num sistema, desde que esse sistema esteja isolado dos demais, ela se conserva. Portanto, toda a quantidade de calor que eu forneci ou serviu para elevar a temperatura, isso é, se transformou em energia cinética do gás, ou o gás expandiu e virou trabalho. Ou aconteceu as duas coisas. Variou a temperatura e também expandiu, realizando trabalho. Se eu forneço 500 calorias para um gás e esse gás realiza um trabalho de 300 calorias, empurrando o êmbolo para cima, eu forneci 500, mas o gás não realizou um trabalho de 500, ele realizou apenas um trabalho de 300. Isso significa
que dos 500 que eu forneci, 200 calorias ficaram armazenadas com o gás na forma de energia cinética, simplesmente elevando a temperatura do gás. Então, se eu tinha 500 calorias antes, eu vou ter que ter 500 calorias depois. 300 na forma de trabalho e 200 na forma de energia cinética. Isso é só uma maneira de eu quantificar, né? Eu chutei aí um valor 500 aleatório, chutei aí um trabalho de 300 joules, e aí eu vi que ficaram 200 joules de energia cinética para o gás. Sempre que eu estou pensando em conservação de energia num sistema que envolve um gás, eu estou falando, portanto, da primeira lei da termodinâmica. O que me diz a primeira lei da termodinâmica? Que a energia se conserva, tá? Toda a quantidade de energia que eu tinha antes, eu tenho que ter depois. Antes, ela era na forma de energia térmica que eu fornecia para o meu sistema. Depois, ela pode ter virado energia cinética e trabalho do gás. Porém, como é que eu vou calcular esse trabalho desse gás? Eu não vou calcular o trabalho desse gás como sendo força vezes deslocamento, porque eu nem falo em força quando eu falo em gás. Ah, eu falo em pressão, volume e temperatura. Mas eu vou pegar a expressão de trabalho, que é força vezes deslocamento, e vou trocar essa força por uma grandeza física que esteja relacionado com aquilo que a gente está estudando em gás. Então, eu vou lá na minha expressão de pressão, ó. Pressão é força sobre área. E eu vou isolar a força. Quando eu isolo a força, eu fico com força é igual a pressão vezes área. E eu vou pegar essa pressão vezes área e vou colocar aqui na minha expressão do trabalho. Eu vou ficar, então, com o trabalho de um gás como sendo pressão vezes área vezes deslocamento. Cuidado com esse deslocamento aqui, ó. Esse deslocamento, ele é o deslocamento do meu pistão. Tá? Ele não é o deslocamento da partículazinha, não. Quanto o pistão deslocou. Como é que eu faço para saber o quanto o pistão deslocou? Eu vou pegar o volume inicial do gás, que é a área da base, vezes a altura. Vou pegar o volume final do gás, que também é a área da base vezes a altura. Só que agora essas alturas, elas são diferentes. Aqui eu tinha uma altura inicial, aqui eu tenho uma altura final. O meu ΔS, que é o deslocamento do êmbolo, está relacionado com a variação da altura do êmbolo, tá? Portanto, ele está relacionado com a variação do volume. O meu ΔS é variação de altura. Só que aí eu tenho área vezes variação de altura, aqui, ó. Eu vou ficar, então, que trabalho é pressão vezes variação de volume. Porém, eu vou tomar um cuidado muito grande ao usar essa expressão. Essa expressão, ela só é válida para uma transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Aquela cuja pressão é constante. Se eu fizer o gráfico de pressão e volume, numa transformação isobárica, esse gráfico ficaria desse jeito aqui, ó. Pressão constante, volume aumentando ou volume diminuindo. Em um gráfico, algumas coisas me interessam. Inclinação de reta e área. Aqui minha reta não está inclinada, então eu vou pensar na área que eu tenho entre a reta e o eixo da horizontal. Quando eu olho para essa área, a área dessa figura é base
vezes a altura. A base corresponde à variação do volume. Deixa eu tirar esse triângulo aqui. A base é a variação do volume. E a altura corresponde ao valor da pressão. Então, quando eu calculo a área de um gráfico de pressão por volume, eu estou fazendo base vezes altura, então eu estou calculando P delta V. E P delta V é trabalho. Se isso é válido para esse gráfico de pressão por volume, isso tem que ser válido para qualquer gráfico de pressão por volume, inclusive em um gráfico aleatório qualquer. Isso é, se eu calcular a área entre o meu gráfico e o eixo do volume, independente do formato que tiver esse meu gráfico, essa área corresponde ao trabalho do gás. Eu só vou poder usar a expressão P delta V se for isobárico, exatamente por quê? Porque numa situação isobárica, o P delta V corresponde à área já do gráfico, tá? Para qualquer outra situação, eu não posso usar P delta V. Vejam, é P delta V, não é delta P vezes V. Minha expressão não ficou desse jeito, ela ficou P vezes delta V. Então, é sempre pressão constante e variação de volume. Então, na primeira lei da termodinâmica, eu vou calcular o trabalho como sendo a área do gráfico, não é qualquer gráfico, é o gráfico de pressão ou volume, ou ainda se for isobárico, a transformação, né, do gás, se ela for isobárica, aí eu vou calcular esse trabalho como P delta V. Essa energia cinética eu calculo como 3 meios de NR delta T. E se eu precisar calcular o calor, MC delta T. Porque aqui eu não tenho transformação, é apenas aquecimento, tá? Então, além de eu saber essas expressões aqui, de azul, eu preciso saber também a lei da termodinâmica, a primeira lei, que é essa que eu falei para vocês, ok? E aí, eu tenho que lembrar como é que eu calculo o trabalho e preciso também lembrar como é que eu calculo a energia cinética, tá? Vamos falar um pouquinho de uma situação prática, onde esses conceitos aparecem, e aí eu já falo da segunda lei da termodinâmica também para vocês. Eu estou dando uma acelerada aqui no assunto, esse assunto nem está na primeira lista de vocês, vai estar numa segunda lista, que vocês ainda vão receber. Essa segunda lista, ela está lá no e-book, mas o meu quarto bimestre, ele é só termodinâmica, ele se encerra com as leis da termodinâmica. Ah, Glaucia, então você está encerrando o bimestre hoje, já no dia 15 de outubro? Não, eu estou explicando os assuntos para vocês poderem ir trabalhando nas minhas listas, porque eu sei que esse quarto bimestre, ele é tenebroso para os alunos do Cotuca, tá? Quando eu digo tenebroso, é porque eu sei que ele é muito puxado. O técnico tem que encerrar o ano com vocês, e aí eles pedem trocentos trabalhos, agora para o final do semestre. E o médio pede 1000 coisas, porque é o último bimestre também. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui, para a gente poder ter umas folgas nas nossas aulas, para trabalhar as listas de exercícios. Eu não quero ninguém dizendo assim, olha, não deu tempo de fazer as listas, tá? A gente vai ter tempo de fazer as listas, sim. As nossas listas vão ser feitas, inclusive, durante as nossas aulas aqui do bimestre, e a gente vai tirando dúvidas das listas durante os meets das aulas e assim por diante. Então, estou dando uma acelerada agora, só para a gente poder ficar mais aliviado um pouquinho para frente, tá bom? Então, vamos pensar numa situação prática
dessa lei da termodinâmica, disso tudo que eu estou falando até agora. Tudo bem, Alexandre? Depois você assiste a aula gravada, tá? Não sei se você já saiu ou não, mas depois assiste a aulinha. Então, a situação prática que eu vou pegar para vocês, por exemplo, é o funcionamento de um motor de um carro, tá? Como é que é o funcionamento de um motor do carro? Aqui eu vou fazer uns rabiscos, um esboço só, para vocês entenderem. No e-book de vocês tem vídeos, inclusive, que explicam direitinho como é que funciona o motor de um carro. Tá? Tem 3 vídeos lá para vocês falando do assunto lá no e-book. Então, primeira coisa que eu vou pensar, um carro, ele tem um cilindro, aqui eu não estou desenhando cilindro, mas cilindro é algo no formato cilíndrico mesmo, né? Na verdade, um carro tem 4 cilindros, onde para cada um desses cilindros eu tenho válvulas, que a gente chama de válvula de admissão e válvula de escape. Uma onde entra o combustível e a outra por onde sai o combustível. Então, eu vou considerar aqui da esquerda como uma válvula de admissão e da direita eu vou considerar como uma válvula de escape. Essas válvulas, elas ficam fechadas, tá? Aqui no meu cilindro, tem uma válvula fechada do lado direito, uma válvula fechada do lado esquerdo. E ao invés de ter um êmbolo igual eu tinha na seringa de injeção, o que eu tenho aqui é um tal de pistão, que é o que vai movimentar dentro desse meu cilindro, tá? Esse pistão, ele é ligado a uma peça chamada biela, e a biela é ligada a uma parte do meu carro chamada girabrequim. Lá no vídeo mostra o desenho dessas partes certinho. O girabrequim, ele está ligado com com 4 bielas, né? Que estão ligadas a 4 pistões, que estão ligadas a 4 cilindros. Então, num motor, eu tenho 4 cilindros, cada um deles com 2 válvulas. Portanto, se eu tenho uma situação de 4 cilindros com 2 válvulas, eu tenho um carro de 8 válvulas. Agora, tem carros que possuem 2 válvulas de admissão e 2 válvulas de escape. Então, se eu tenho 2 válvulas para admissão e se eu tenho 2 válvulas para escape, como eu tenho 4 cilindros, 4 vezes 4, 16. Eu tenho um carro de 16 válvulas. Aí, qual que é a vantagem de eu ter um carro de 8 válvulas e um carro de 16 válvulas? Pensa que, por essas válvulas, entra um combustível e sai um combustível. Quando eu tenho uma válvula só, eu estou colocando uma quantidade de combustível pequena. Demora um certo tempo para esse combustível entrar por essa válvula. Agora, quando eu tenho 2 válvulas para a entrada do combustível, mesmo essa quantidade de combustível sendo pequena, ele entra mais rápido. Afinal, são 2 portas de entrada para essa sala. Diferente quando tem uma porta de entrada para uma sala e tenho 2 portas, né? Por 2 portas entram mais pessoas do que por uma porta só. Mais rápido é o fluxo, né? Então, eu consigo colocar combustível mais rápido aqui dentro. Consequência, se o combustível entra mais rápido, porque eu tenho 2 válvulas de entrada, eu tenho 2 válvulas de saída, ele entra mais rápido, ele sai mais rápido. Isso melhora a eficiência do meu motor, ok? O motor fica mais eficiente, porque ele consegue realizar trabalho rapidamente, tá? Então, os motores mais potentes são os motores que têm 16 válvulas, são os carros que são os melhores, os de 16 válvulas. Cada cilindro tem um tamanho diferente, tá? O tamanho do cilindro, ele está relacionado com o diâmetro aqui desse cilindro, e o diâmetro desse cilindro, ele é medido em polegadas. E aí eu vou ter carros
que vão ter pontuações de acordo com o tamanho do cilindro. Então, aí eu vou ter um carro 1.0, um carro 2.0, um carro 2.5, 1.8, 2.8 e assim por diante. Quanto mais pontos tiver aqui no motor do meu carro, maior é o diâmetro do meu cilindro. Consequência, mais combustível ele gasta. Certo? Por que mais combustível? Porque o volume do cilindro ficou maior. Afinal, eu estou com um diâmetro maior da área dele, né? Diâmetro maior na área, volume maior de combustível. Aí ele vai ter até um tanque com volume maior de armazenamento do diesel, gasolina, álcool, sei lá o que vai ser o carro de vocês. Então, eu já sei que um carro 1.0, 8 válvulas, ele não tem o mesmo desempenho de que um carro 2.6 de 16 válvulas. Tá? Por que ele não tem o mesmo desempenho? Ele não tem o mesmo desempenho porque, exatamente, ele é um carro cujo motor é menor, o trabalho que esse motor vai realizar também é menor. Ah, mas o peso que vai ser transportado, porque o carro 1.0 é menor do que um carro 2.6, o peso também vai ser menor? Sim. Bom, não vai pegar uma caminhonete e colocar numa caminhonete um motor 1.0 de 8 válvulas, que a bichinha não vai nem sair do lugar. Vai demorar, vai ficar lenta, e coisa e tal. Então, para proporção do carro, eu vou fazendo motores na proporção daquilo que eu estou querendo desenvolver no meu projeto automotor. Tá? Então, já sei aí que o meu motor tem 4 cilindros e válvulas de entrada e de escape. Aí eu tenho aqui, dentro, a injeção, né, desse combustível. Esse combustível que entra pela válvula de admissão, ele é injetado aí dentro, né? Por isso que a gente tem um sistema chamado sistema de injeção eletrônica. Então, esse líquido, ele entra aí dentro, partículas dele em alta pressão, injetado aqui dentro. E quando ele entra aqui dentro, eu tenho o primeiro tempo do motor, que é o que a gente chama de admissão. Então, o meu motor estava com o cilindro vazio, entrou um gás. O que esse gás faz? Ele expande o meu êmbolo para cima. Ele aplica uma força, empurra o êmbolo para cima, portanto, ele realiza um trabalho. Só de entrar aí dentro, tá? Entra combustível misturado com oxigênio. Então, o meu sistema de injeção eletrônica, ele mistura a gasolina com oxigênio e injeta lá dentro, aumentando a pressão, e esse pistão sobe. Quando o pistão sobe, ele movimenta a biela, e a biela causa um movimento de giro nessa peça chamada girabrequim. Então, enquanto um pistão está subindo, tem um cilindro cujo pistão vai estar descendo. Porque o girabrequim, ele é uma peça que vai ter posições diferentes nas suas curvaturas, né? Para fazer um pistão subir, e aí, quando um sobe, empurra o outro para baixo. Então, primeiro movimento, estou olhando um pistão só, ele subiu. Admissão. Fecha-se a válvula, tá? Quando eu fecho essa válvula, esse combustível que está aqui dentro já realizou um trabalho, expansão. Aí vem o segundo tempo do motor. Se eu tenho um cilindro expandindo, eu disse que eu tenho um outro comprimindo, certo? Tem um outro lá, aqui, ó, tá comprimido. Um sobe, o outro desce. Quem é que empurra ele para baixo? O girabrequim empurra a biela e a biela empurra o pistão para baixo. Se esse combustível que estiver aqui dentro for diesel, vamos supor, é diesel. O diesel, quando comprimido, a gente sabe, aumenta a pressão, diminui o volume, consequência, a temperatura aumenta, né? Estou pensando em gás, PVT. Diminui o volume. Quando eu diminuo o volume, eu aumento a pressão e aumento a temperatura. O diesel, quando colocado a alta pressão, ele espontaneamente explode, tá? Ele eleva tanto a temperatura dele que causa uma explosão.
E nessa explosão, o êmbolo é empurrado para cima. O pistão é empurrado para cima de novo. Se não for diesel, se for álcool ou gasolina, quando eu tenho a compressão do pistão, a compressão por si só não causa explosão. Daí eu tenho uma peça no motor do carro chamada vela. O que essa vela faz? Ela vai e lança aí uma descarga elétrica, tá? Uma faiscazinha aí dentro. E aí isso aqui explode, ok? Então eu posso ter a explosão causada pela compressão de um combustível, ou eu posso ter a explosão causada por uma chama, por uma faísca, emitida por uma tal de vela. O carro tem 4 velas, tá? O que é que faz soltar essa faísca aqui? Essa vela, ela está ligada na bateria do carro, ok? E a bateria manda uma descarga elétrica para a vela e a vela solta a faísca aí dentro, ok? Então a bateria vai mandar aí energia para isso funcionar. Mas o segundo tempo do meu motor, na verdade, que eu estou olhando esse cilindro aqui, né? Ele expandiu, primeiro tempo. O segundo tempo vai ser a compressão dele. E quem é que vai comprimir ele? O outro cilindro. A hora que o outro cilindro subir com a explosão, empurra esse para baixo. Então, o segundo tempo é compressão, tá? Comprimiu, vem a vela e causa a explosão, que é o terceiro tempo do meu motor. Quando explode, de novo, o pistão sobe. Um pistão subindo, tem o outro que desce. Oi, voltei. Eu perdi a conexão, não sei em que momento eu perdi a conexão. Tudo bem até aí? Agora eu não tenho nem chat, nem nada. Eu não sei em que momento caiu a minha internet. Vocês chegaram a ver eu falando do motor? Dá um oi para mim, uma sinalização aí que vocês estão vivos na minha aula. Olá. Oi. Desculpa, gente, eu perdi a conexão, eu só percebi agora, porque a minha luzinha deu um tilts. Vocês chegaram a ouvir falar dos 4 tempos aí do motor: admissão, compressão, explosão e escape? Sim, não? Ó, tô aqui com a minha luzinha. Eu estava nesse tempo aqui. O combustível entra, é a admissão. Aí eu tenho a compressão pelo pistão. Aí eu tenho a explosão causada por uma vela, ou pela compressão mesmo do combustível. E depois o escape, que é a saída do meu combustível pela válvula de escape. Vocês pegaram isso ou eu caí antes disso? Não estou compartilhando tela. Obrigada, viu? É que vocês aí precisam me avisar. Estou gravando, pelo menos isso, né? Deixa eu compartilhar a tela. Não sei se vocês já conseguem ver aqui, ó. Vocês viram eu falando do motor? Sim, não?
Combustível entra pela válvula de admissão, empurra o êmbolo para cima, ok? Primeiro tempo, como é mais de um êmbolo, quando um sobe, o outro desce, né? Então, vai ter um momento que esse aqui vai estar subindo, mas depois ele vai descer para ser comprimido. Aí tem a explosão, que pode acontecer pela compressão do combustível, tá? Essa explosão pode ser espontânea, se for o diesel, se for álcool ou gasolina, eu preciso de uma chama para que essa explosão aconteça. Ocorrendo a explosão, o pistão sobe, tá? Novamente, se esse pistão sobe, tem um outro descendo, né? E depois ele vai descer de novo. Ao descer de novo, abre-se a válvula de escape e esse combustível queimado sai pelo escapamento do veículo. Então, enquanto um cilindro expande, o outro comprime. Por isso que eu tenho mais de um cilindro no carro. E todos eles são ligados pelo tal do girabrequim, tá bom? Isso aí mais ou menos, tem vídeo lá bonitinho no e-book de vocês. Então, se vocês entrarem aqui no e-book, eu vou até abrir o e-book para vocês. Tem uns vídeos do YouTube que eles são bem bacaninhas. Opa! E esses vídeos que a gente tem do YouTube, eles são legais, porque os caras desenham bem pra caramba, gente. Queria eu desenhar daquele jeito lá. Apesar que eu acho que ali tem todo um trabalho de gráfico, né? Por trás da obra deles ali. Deixa eu só ver se eu coloquei mesmo aqui o videozinho no e-book de vocês. Então, esse assunto que eu estou falando na aula de hoje, ele já está no e-book de vocês. É um assunto praticamente todo aí do nosso bimestre. Estou acelerando por motivos aí práticos. Então, tem aqui esse videozinho aqui, o do meio, né, do YouTube. Eu não sei se depois ele permite eu compartilhar ou não, tá? Mas ele mostra aqui o funcionamento, aqui está a biela, né? E o girabrequim. A biela é essa partezinha aqui, ó, onde tem essa bolinha no cilindro, com essa haste. O girabrequim é o que está girando aqui, ó. E aqui estão as válvulas, tá? De admissão e de escape. Então, tem uma hora que ele expande, tem uma hora que ele comprime. Vejam que o cilindro, ele se movimenta, o cilindro não, o pistão se movimenta o tempo todo aqui dentro do cilindro. Esse videozinho aqui, ele é legal porque o cara mostra, ele parece ele desenhando, né? Não sei se é bem ele que desenha tudo isso, tá? Eu acho que isso é um trabalho gráfico aqui. Eu queria só pausar o vídeo. Então, aqui embaixo, ó, aparece o girabrequim, tá? Aqui tem a biela ligada ao pistão, e aqui estão, aqui em cima, as válvulas em vermelhinho, tá? E aí ele desenha as quatro, aqui está a roda se movimenta de acordo com o movimento do girabrequim. Então, eu transformo um movimento de subida e descida do pistão em um movimento circular do eixo aí do pneu do carro. Tem um terceiro vídeo aqui, ó, que fala do que acontece no motor a diesel, né? Já que o motor a diesel, ele é um pouquinho diferente, não vou abrir, um pouquinho diferente do motor a gasolina e a álcool. Aconselho vocês a assistirem depois esses vídeos, são curtinhos, exatamente por causa das ilustrações que aparecem nele. No e-book de vocês também já está aqui, ó, a lista de termodinâmica, que é o assunto que eu estou falando na aula de hoje. Então, a primeira lista, que é a que vocês vão me entregar brevemente, é só de transformação e mistura gasosa. A segunda lista é que envolve esses conceitos que estão aqui. Então, parei na primeira lei, né, da termodinâmica. Quem é que fornece energia térmica para o meu motor? Quem é que fornece energia para o meu motor, energia térmica, é a vela, né? A vela é a minha fonte aí de energia. É ela que promove a elevação da temperatura. Tá? Consequência, o pistão realiza um trabalho, mas eu tenho o aquecimento do gás. Isso é, da energia que eu forneci com a chama da vela, uma parte
virou trabalho ali na queima do combustível, expansão do combustível, e outra parte virou energia interna do gás. Consequência, esse motor esquenta, e esquenta bastante, tá? Além dele esquentar, porque eu tenho explosão de um combustível, ele elevadíssimas temperaturas, eu não posso esquecer que esse cilindro e esse pistão, eles são feitos de metal, certo? Então, eu tenho metal subindo e metal descendo, existe um atrito aqui entre eles. Para que esse atrito seja diminuído, esse pistão, ele é formado por anéis diferentes, tá? E esses anéis têm um sistema de lubrificação. Por isso que eu preciso colocar óleo no motor do carro, porque esse óleo vai lubrificar aqui os cilindros e o pistão, para que nesse movimento de descida e subida, o atrito seja menor. Então, o óleo tem que ter uma determinada viscosidade, tá? Se eu tenho uma irregularidade e outra superfície com irregularidade, existe atrito, quando uma sobe, né, e se movimenta em relação à outra. Para diminuir esse atrito, o que eu faço? Eu preencho essas irregularidades. De que maneira eu posso preencher essas irregularidades? Jogando óleo ali. Se o meu motor não estiver com óleo aqui, uma das coisas que pode acontecer é ele esquentar muito, tá? Se ele não estiver refrigerado, piorou, porque aí eu tenho ele esquentando demais. Ao esquentar demais, ele tem dilatação, variação de volume. Como o pistão e o cilindro não são feitos do mesmo material, eles têm coeficientes de dilatação diferentes. E aí isso pode fundir o motor. Também não posso deixar desregulado a quantidade de óleo, porque se entrar óleo demais na lubrificação, esse óleo vai passar a fazer parte do meu combustível que vai ser explodido, e aí nós vamos falar que esse motor está queimando o óleo, tá? Além de explodir com a gasolina, ele também está explodindo com uma quantidade de óleo proveniente do motor, porque esse óleo acaba entrando dentro do cilindro, que não é o lugar que ele deve ficar em grande quantidade, não. Ele é só para lubrificação. Para que esse motor não esquente, circula ao redor dele água, tá? Antigamente tinha carro refrigerado a ar e a água. Atualmente, só tem carro refrigerado a água, tá? O ar não é eficiente. Então, passando aqui em volta desses cilindros, tem água, gente. Não é uma água qualquer, né? É uma água com aditivos químicos para não causar o enferrujamento das peças do motor. Essa água que circula aqui dentro, ela entra em contato com o cilindro. Quando ela entra em contato com o cilindro, o que acontece? A água está fria, o cilindro está quente, portanto, o cilindro vai ceder calor para a água fria, baixando a temperatura dele. Consequência, a água fria vai deixar de estar fria e ela vai ficar aquecida. Essa água que fica quente, ela vai por uma tubulação para uma parte lá na frente do carro, chamada radiador. Não sei se vocês já ouviram falar no radiador do carro. Abre a tampa do radiador, abre o reservatório para ver se o radiador está com água, tá? E por que o radiador fica lá na frente? Tem a frente do carro, tá? O para-choque, né? Tem a embalagem do carro, o capô. Você abre o capô, a primeira peça que tem lá na frente é o radiador. Esse radiador, ele é composto por várias mangueirinhas aqui dentro, né? Que passa a água. O carro estando em movimento, o que acontece? Passa ar aqui fora. O carro está andando, né? O ar está passando, entrando aqui pela grade da frente do carro, entrando em contato com o radiador, onde tem água quente, e aí o que esse ar
faz? Esse ar frio passa no radiador, esquenta e vai embora. Então, o radiador, ele é esfriado pelo ar do movimento do carro, tá bom? Aí, se esse ar não for o suficiente, entre o radiador e o motor, existe uma espécie de um ventiladorzinho chamado ventoinha, ok? Se ficar muito aquecido, essa ventoinha liga. E o que essa ventoinha faz? Ela joga ar também no radiador para ajudar esse radiador a esfriar. Quando a gente desliga o carro, às vezes a gente escuta o barulho da ventoinha, porque eu desligo o carro, a água que está no radiador, ela está quente, o carro está parado, ela vai demorar muito tempo para esfriar. Então, liga-se a ventoinha para jogar ar frio aqui, e ao jogar ar frio, ela vai resfriar a água do radiador. E quando eu ligar o meu carro, essa água do radiador, estando fria, ela chega fria no meu motor, ela aquece, vai para o radiador. Então, eu tenho um sistema de circulação de água no motor. A água sai do cárter, né, que é onde estão os cilindros, e ela vai por tubulações para o radiador, onde ela esfria, volta para o cárter, volta para o radiador, esfria, volta para o cárter, esquenta e assim por diante. Tá? Daí vem a segunda lei da termodinâmica. O que diz a segunda lei da termodinâmica? Que toda a quantidade de energia que eu forneço lá com a vela para o meu motor, vamos supor o motor do carro, ela vem de uma fonte quente, né? Estou fornecendo energia térmica. Uma parte vira trabalho no pistão, e a outra parte, de acordo com a primeira lei, vira aquecimento. Tá? Mas eu não quero aquecimento, porque se aquecer, isso aí explode, estraga o motor. O que eu faço? Ao invés de aumentar a energia cinética, eu pego essa energia cinética e elimino ela na forma de calor para uma fonte fria. Então, olha a diferença da primeira lei para a segunda. Na primeira lei, aparece aumento de temperatura, aquecimento do meu sistema. Na segunda lei, não aparece energia cinética, tá? Aparece uma quantidade de calor que é transferida para uma fonte fria, tem que ser mais fria, né? Para poder trocar calor. Então, ao invés de aquecer, eu libero o calor para uma fonte fria e aí eu não superaqueço o meu motor. Então, eu tenho aqui a primeira lei da termodinâmica e eu tenho aqui a segunda lei da termodinâmica. As duas leis aí juntinhas para vocês, tá bom? Então, voltando, já sabemos calcular a energia de um gás, já sabemos a primeira lei, já sabemos a segunda lei, olha quanta coisa a gente já sabe, ok? Vou pegar a primeira lei um pouquinho, depois eu vou para a segunda. Então, eu tenho na primeira lei que a quantidade de energia que eu forneço para um gás vira trabalho e vira elevação de temperatura, tá? Essa é a primeira lei. Se eu tiver com uma transformação isométrica de um gás, o que significa transformação isométrica? Significa volume constante. Significa que eu não tenho variação do volume. Isso implica não ter trabalho sendo realizado, tá? Como é que eu sei que não tem trabalho sendo realizado? Porque para existir trabalho, obrigatoriamente tem que ter variação de volume. Não importa como seja o meu gráfico, se seja um gráfico isobárico ou se seja um gráfico qualquer. Eu preciso que o volume esteja variando, tá? Para ter trabalho sendo realizado. Então, numa transformação isovolumétrica, não tem trabalho, porque não tem variação de volume. O que significa que toda a quantidade de calor que eu forneci para o meu sistema serviu apenas para o aquecimento dele, só para elevar a temperatura. Esse motor, então, não presta, né?
Eu forneço calor, ele não realiza trabalho, então ele não é útil para mim. Esse tempo do motor é um tempo inútil. Eu não quero um motor que tenha um tempo cuja transformação gasosa seja uma transformação isométrica. Com certeza, eu não quero um motor com um dos tempos isométricos, tá? Se o volume aumenta, tem trabalho, tá? Então, aí eu vou falar daqui a pouquinho, no caso de variar o volume. Tá? Numa transformação isotérmica, o que é mesmo uma transformação isotérmica? É aquela que a temperatura é constante. Deixa eu mudar aqui o V, depois esse V aqui, mas esse V normalmente eu uso para velocidade. O V que eu uso para volume é esse aqui. Tá? Então, a temperatura é constante. Não tem variação de temperatura na isotérmica. Se não tem variação de temperatura, isso significa que a energia interna do gás não mudou. Eu não tenho variação de energia cinética. A energia cinética ela é 3 meios de nr delta T. Se eu não tenho delta T, eu não tenho variação de energia cinética. Portanto, nessa situação, o que acontece? Eu tenho um trabalho sendo realizado, mas esse trabalho que ele é realizado a partir da diminuição da energia cinética do meu gás. Opa, isso é conveniente para mim. O meu gás, ele possui partículas em movimento. Isso é, ele tem temperatura. Se eu diminuir a temperatura, eu estou perdendo energia cinética. Só que eu não estou perdendo energia cinética liberando para uma fonte fria. Eu estou perdendo energia cinética realizando um trabalho. Isso é, estou variando a energia cinética para o funcionamento efetivo do meu motor. Isso é conveniente para mim. Eu quero pelo menos um motor que tenha tempos isotérmicos. Por quê? Porque eu não preciso fornecer energia e ele realiza trabalho. Então, ele não precisa ir dar uma fonte externa, né, para realizar trabalho. Opa, peraí que eu cometi um erro aqui. Opa. Falei besteira. Perdão. Aqui o delta EC aqui é zero, o que significa que esse motor é bom, não por esse motivo. Porque toda a quantidade de energia que eu forneço vira trabalho. É o adiabático, aquela outra situação, já vou falar. Então, é legal eu ter um isotérmico, porque, ó, na minha expressão, ΔQ igual a trabalho mais ΔC, isso aqui some, ó. Tá? Então, se isso aí some, eu fico com ΔQ igual a trabalho. Tá? Toda a energia que eu forneci virou trabalho, nada aqueceu. Então, isso aqui é bacana para o meu motor. Tá? Aí, o outro processo que implica naquilo que eu falei agora há pouco é o adiabático. Esse aqui é legal também, o meu motor ter. O que é um processo adiabático? É aquele que não troca energia com o meio externo. Isso é um processo adiabático, tá? No processo adiabático, agora sim, todo o trabalho que o meu motor realiza, ele é proveniente da diminuição da energia cinética. Então, se eu pegar aqui a primeira lei, o meu ΔQ sendo zero, o ΔEC passa para o outro lado negativo, então meu trabalho fica igual a menos variação da energia cinética. Isso é, eu consigo, com esse gás, ter um trabalho sendo realizado apenas com a expansão dele devido à alta agitação das partículas. Então, essa situação aqui é uma situação bem legal. A isobárica, nem adianta falar porque a isobárica é pressão constante e não entra praticamente pressão aqui na minha lei da termodinâmica, nessa primeira lei, tá? Então, se o gás expande isobaricamente ou não, existe trabalho sendo realizado. Sempre que se falar em expansão, isso significa variação de volume positiva, portanto, trabalho positivo. E aí, nos nossos exercícios, vai aparecer assim, ó. Trabalho é realizado pelo gás. O gás expandiu. Sempre que eu falar em compressão de um gás,
num motor o gás é comprimido, então eu posso falar em compressão. Ao falar em compressão, eu estou falando em diminuição de volume, portanto, eu estou falando num trabalho negativo. O trabalho não foi realizado pelo gás. O gás não empurrou o êmbolo para cima. O trabalho foi realizado sobre o gás. Isso é, o êmbolo comprimiu o gás, empurrou o gás para baixo, tá? Então, isso aí são coisas importantíssimas para a gente na primeira lei da termodinâmica. Prosseguindo aqui, vai ter algumas situações em que nós vamos ter gráficos. E como eu já disse para vocês, os gráficos que são importantes para nós são os gráficos de pressão e volume. E esses gráficos de pressão e volume, eu tenho que ficar de olho na unidade de medida, tá? O volume tem que aparecer em metros cúbicos e a pressão tem que aparecer em Newton por metro quadrado para que o cálculo do trabalho seja em joule, a energia seja em joule, e eu também preciso lembrar que nessas situações a minha temperatura, ou melhor, a temperatura do gás, precisa estar na escala Kelvin. Se aparecer temperatura, tem que estar na escala Kelvin. Os nossos gráficos, pode ser que apareça uma reta só, mas é meio difícil isso acontecer, ele vai aparecer normalmente em ciclos, né? Então, vou imaginar aqui que eu tenha um gráfico, aqui eu vou chamar de ponto A, aqui eu vou chamar de B, aqui eu vou chamar de C, e aqui eu vou chamar de D. Vamos supor que o meu motor, ou minha máquina térmica, esteja funcionando nesse ciclo A, B, C, A. Desse ciclo, eu posso fazer N perguntas para vocês. Quando eu digo N, é que eu posso ir do alfabeto de A até Z, fazendo perguntas para vocês, só de um gráfico, tá? Mas, por enquanto, ao invés de fazer perguntas, eu vou analisar esse gráfico com vocês. Vou chamar aqui o volume de V1, vou chamar aqui o volume de V2, vou chamar aqui a pressão de P1 e aqui em cima a pressão de P2. Então, eu vou analisar pedaços desse gráfico. Vou analisar primeiro o trecho AB. O que está acontecendo nesse trecho AB? Eu olho para o gráfico, eu vejo que no trecho AB, no ponto A pressão é P2, no ponto B, a pressão também é P2. Então, eu sei que o gás está indo de A para B, sem mudar a pressão. Então, eu já vou dizer, olha, é uma transformação do tipo isobárica. Tá? Por que é isobárica? Porque a pressão é constante, tanto no ponto A quanto no ponto B. Tem mesma pressão. O que mais eu posso dizer dessa situação? O volume aumentou. O volume no ponto B é maior do que o volume no ponto A. Quando eu olho o volume no ponto B, ele é V2. V2 é um número maior do que o V1, de acordo aqui com o meu eixo. Então, o volume B, no ponto B, é maior do que o volume no ponto A. Portanto, ele teve uma variação de volume de A para B, que é positiva. O que significa que esse gás sofreu uma expansão. Tá? Portanto, ele realizou um trabalho, e esse trabalho que ele realizou é um trabalho positivo. Tá? Então, o trabalho foi realizado pelo gás. E eu sei isso por causa do aumento do volume. O que mais eu sei? Olhando para esse gráfico, eu sei que a temperatura no ponto B é maior do que a temperatura no ponto A. Por que eu sei que a temperatura no ponto B é maior do que a temperatura no ponto A? Como é que eu sei isso? Eu penso na expressão PV igual a nRT. O número de mols e o R não mudam,
porque é o mesmo gás que está sofrendo o ciclo. Então, eu vou chamar esse NR de K, uma constante. Tá? Quando eu olho no ponto A e no ponto B, eu sei que a pressão do A e a pressão do B são as mesmas. Porém, o volume no A não é o mesmo volume do B. Consequência disso, como o volume do A é menor do que o volume no B, isso significa que a temperatura no A vai ser menor do que a temperatura no B. Ó, constante é a mesma, a pressão é a mesma. O que está me dizendo sobre a temperatura é o volume, já que A e B têm a mesma pressão, A e B têm o mesmo número de mols e mesma constante, o que eles não têm igual é o volume. Como o volume do B aumentou, isso significa que a temperatura no B é maior. Quanto maior for o produto PV, maior a temperatura. Então, para saber sobre a temperatura, eu vou sempre lembrar da expressão PV igual a nRT. E vou ver no gráfico P vezes V, quanto dá? Dá um número. Eu vou ter números aqui no P e no V. Ah, P2 vale 5, V2 vale 2, 5 vezes 2, 10. P2 vale 5, o V1 vale 1, 5 vezes 1, 5. Então, o produto PV no ponto A deu 5, o produto PV no ponto B deu 10, o que significa que a temperatura aumentou. Tá? Se a temperatura aumentou, isso significa que ele teve uma variação da energia cinética que foi positiva. Tá? Porque a energia cinética, ela é 3 meios de nRT. Se a energia cinética variou, é porque a temperatura variou. O número de mols não está variando, constante também não. O que pode variar aí é apenas a temperatura. Tá? Temperatura aumentou, energia cinética aumentou também. Então, posso dizer que o meu gás recebeu calor nesse caso? Sim. Ele recebeu calor, realizou trabalho, ó, trabalho é positivo, teve um aumento de energia cinética também. Tá? Então, não foi todo o calor que virou trabalho, uma parte virou energia cinética. Agora, posso pensar de B para C. Vamos olhar o trecho BC. O que eu concluo quando eu olho esse pedaço BC? Esse pedaço BC, tanto no B quanto no C, o volume vale V2. Então, o volume no ponto B e o volume no ponto C são iguais. Daqui eu já tiro o tipo de transformação que eu tenho de B para C. É uma transformação isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, tá? Quando o volume não muda. Isovolumétrica, ou isométrica, tá? Se essa transformação é isométrica, eu não vou ter variação de volume. Isso significa que eu não tenho trabalho sendo realizado. Ótimo. Não tem trabalho nessa parte do funcionamento do meu motor. Ah, mas o que aconteceu, então, nesse trecho? Agora eu vou pensar na temperatura. Temperatura no B e temperatura no C. Para pensar na temperatura, eu penso em PV igual a nRT. O V é o mesmo, tanto para o A quanto para o B. O que vai determinar a temperatura, portanto, vai ser a pressão. A pressão no ponto B, que está aqui em cima, é um número maior do que a pressão no ponto C, que está aqui embaixo. Portanto, a temperatura no B é maior do que a temperatura no C. Então, ele vai ter uma variação de temperatura que vai ser negativa. A temperatura diminuiu, tá? Se a temperatura diminuiu, o que isso significa para nós? Vamos pensar na primeira lei da termodinâmica. Tá? Eu não tenho trabalho, então eu tenho que o calor é o mesmo que trabalho, né? Mais variação de energia cinética. Tá, mas o trabalho é zero. A variação de energia cinética é um número negativo.
Então, significa que o meu ΔQ vai ser um número negativo também, porque o meu ΔIC é negativo, tá? Se meu ΔIC é negativo, a minha temperatura é negativa, o meu ΔQ vai ser negativo. O que significa que, nesse tempo do motor, ele não recebeu energia externa, tá? O meu ΔQ não é positivo, ele não ganhou calor, ele perdeu calor para o meio externo. Bom, vamos olhar o outro trecho. Qual é o outro trecho? Então, vejam que eu posso fazer várias perguntas aqui. No outro trecho, é o trecho CD. No trecho de C para D, deixa eu mudar a corzinha aqui da minha caneta. Vou aumentar aqui minha tela. Vocês não estão falando no chat mesmo, né? Então, deixa eu aumentar aqui minha tela. No trecho CD, de C para D. De novo, a pressão é constante. A pressão no ponto C é igual à pressão no ponto D, que vale P1. Então, de novo, eu tenho uma transformação isobárica. Tá, mas o que acontece de diferente dessa transformação isobárica do que estava acontecendo no trecho AB, tá? Então, no trecho AB, eu vi que o volume aumentou. Agora, no trecho CD, o volume diminuiu. O volume em C é maior do que o volume em D. Portanto, ele teve uma variação de volume negativa. O meu volume final é menor do que o meu volume inicial. Meu V1 é menor do que o meu V2. Consequência disso, se meu ΔV é negativo, esse gás não expandiu, ele não sofreu uma expansão, ele sofreu uma compressão. Então, o trabalho não foi realizado pelo gás, o trabalho foi realizado sobre o gás. E esse trabalho, portanto, vai ser um trabalho negativo. Tá? Que mais eu concluo dessa situação? Vou pensar na temperatura. O que acontece com a temperatura de C para D? Pensa no produto PV. PV é nRT. O P é o mesmo agora. Então, PV é igual a nRT. Mas o P é o mesmo. O que vai definir a temperatura, portanto, vai ser o volume. O volume no ponto C é maior do que o volume no ponto D. Portanto, a temperatura no ponto C é maior do que a temperatura no ponto D. Consequência disso, a variação da energia cinética também vai ser negativa. Por quê? Porque a variação de temperatura é negativa. A temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Se eu olho para a lei da termodinâmica, o que me diz a primeira lei da termodinâmica? Forneci calor, virou trabalho, mais energia interna. O trabalho é negativo. A variação da energia cinética é negativa. Consequência, a quantidade de calor trocada com o meu sistema também foi negativa. Ele não recebeu calor. Ele cedeu calor para o meio externo de novo. Onde ele recebeu calor? Por enquanto, ele recebeu calor apenas de A para B. De B para C ele perdeu, de C para D ele perdeu calor. Agora vamos terminar olhando o trecho DA, porque aí eu fiz o ciclo completo. Olhando para o trecho DA, vou pôr aqui em roxinho, ó. DA. De D para A, eu percebo que o volume no D é igual ao volume no A, pelo gráfico. Esse volume vale V1. Portanto, de novo, eu tenho uma transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Se a transformação é isovolumétrica, não teve variação de volume. Portanto, não teve trabalho sendo realizado. Tá? Não tem trabalho. O que aconteceu com a temperatura? A temperatura do ponto
D é menor do que a temperatura do ponto A. Como eu sei isso? Olhando o produto PV igual a nRT. O V é o mesmo. Então, eu vou olhar o P. O P no ponto A é o P2. O P no ponto D é o P1. Então, o P1 é menor do que o P2, portanto, a temperatura no D é menor do que a temperatura no A. Consequência, ele teve uma diminuição na energia cinética dele. Tá? Então, a variação da energia cinética. Opa, eu cometi um erro aqui. Não, tá certo. C para D, variação de temperatura. Aqui a temperatura é positiva. Desculpa, aqui eu errei. Temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Tá aqui meu erro. Aqui é maior. Opa, TD é menor do que TA. Opa, tá certo. TD é menor do que TA. Então, a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Então, aqui eu tenho uma variação de energia cinética positiva, tá? Porque ele foi de D para A. Então, a temperatura inicial é no D, a temperatura final é no A. Então, a variação de temperatura aqui foi positiva, tá? Então, ele ganhou energia cinética. Nesse caso, o que eu tenho? Olhando para a primeira lei da termodinâmica, quantidade de energia térmica fornecida virou trabalho, mais energia cinética do gás. Como ele não tem trabalho, significa que ele ganhou calor para estar elevando a energia cinética. Tá? Então, eu sei que aqui a energia cinética aumentou, aqui a energia cinética diminuiu, aqui a energia cinética diminuiu e aqui a energia cinética aumentou. De tal forma que quando eu olho para o ciclo completo, a variação da energia cinética foi zero. E por que que no ciclo completo a variação da energia cinética foi zero? Exatamente porque a temperatura inicial no ciclo é TA, a temperatura final no ciclo também é TA. Então, embora ele tenha ganho energia cinética, perdido, perdido e ganho de novo, quando eu somar todas essas energias cinéticas aqui, a soma disso tudo vai dar zero. Ele saiu e voltou para a mesma temperatura. Agora, quando eu olho para o ciclo e penso no trabalho, aí a coisa muda um pouquinho. O trabalho não vai ser zero, tá? Senão não adiantou nada ter esse motor, né? Eu vou ter um trabalho positivo de A até B. Aqui eu tenho, queria laranja, trabalho positivo. Aqui eu tenho um trabalho zero. Aqui eu tenho um trabalho negativo. E aqui eu tenho um trabalho zero. Então, eu tenho dois trechos onde tem trabalho sendo realizado. Eu tenho trabalho sendo realizado no trecho AB e tenho trabalho sendo realizado no trecho CD. Onde o trabalho é maior? O trabalho é maior no trecho AB. Por que no trecho AB? Porque a pressão de A até B é maior do que a pressão de C até D. Tá? E são dois processos isobáricos, né? Então, nos dois, eles tiveram a mesma variação de volume, de A para B e de D para C. A variação de volume foi a mesma. Uma foi positiva, a outra foi negativa. Porém, as pressões são diferentes. Então, o trabalho no A é maior do que o trabalho no B. Para calcular o trabalho no ciclo, eu vou somar todos os trabalhos. Isso é, o trabalho de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Quando eu faço isso, é o mesmo que eu calcular, né? Não somar, é o mesmo que eu calcular a área da figura fechada. Bom? Então, se eu calculo a área da figura fechada, eu sei o trabalho no ciclo. Portanto, se eu tenho um ciclo,
Toda a quantidade de calor fornecida vira trabalho, né? Se meu ciclo for fechado aí, exatamente por qual motivo? Porque eu não tenho aí a variação da energia cinética nesse ciclo fechado. Olha, eu falei bastante coisa na aula de hoje, gente. Muita, muita, muita coisa mesmo, tá? É informação pra caramba. Lembrando que eu ainda não encerrei o assunto, tá? Eu preciso falar ainda de rendimento das máquinas térmicas. Eu vou falar sobre isso na aula de segunda-feira com vocês, tá? Então, na aula de segunda, eu encerro a parte de termodinâmica. Na aula de sexta-feira da semana que vem, nós vamos tirar dúvidas da lista de transformações gasosas. Eu vou fazer a chamada, tá? Porque já são 11h55, tem 5 minutinhos aí para terminar a minha aula. Tá? Eu estou com conteúdo avançado em relação ao bimestre para vocês, exatamente para a gente ter tempo para discutir as coisas. Eu ia começar a ondulatória, mas eu não vou começar a ondulatória, porque eu sei a situação complicada que vocês estão nesse quarto bimestre. Adriel está presente? Põe um S para mim no chat, Adriel. Ayrton. Alexandre. Arthur Ribeiro. Arthur Nanaumi. Nanaumi não está na aula. Eu vou deixar a luzinha aqui, porque assim, se vocês quiserem tirar print dela, ainda é possível, né? Já que eu estou fazendo a chamada. Então, a última luzinha está aqui. Na Naomi também não está. Bruno. Bruno está desde o comecinho da aula, né? Caio. Cadê o Caio? Cauã. Eric. Flávio. Gabriel Alves. Gabriel Mício. Gui. Henrique Casarim. Henrique Erg. Erzeg, não é? Erzeg. Sempre falo errado. Isa, a Isa Fernandes. A Isa Antunes. Jefferson. João. Joaquim. Josias. Luana. Lucas Eduardo. Lucas Henrique. Luca. Marcos Santos. Maria Briane. Duda. Marina. Matheus Garcia. Matheus Pereira. Matheus Gonçalves. Matheus Quadros. Salve. Matheus Salles. Milena. Naira. Nicolas. Olivia. Rafaele. Olivia tá aí. Rafaele. Renan. Rodrigo. Rian. Ian. Encerrada a chamada, estou parando aqui a gravação da aula. Pessoal, muito obrigada aí pela presença de vocês na aula de hoje. Adiantem a lista o máximo que vocês puderem, para não ficar acumulando coisa.